Bom dia, pessoal. Estamos esperando a Carol Nalon entrar. Carol, bom dia. Oi, Carol. Ah, e aí, Fá, tá me vendo agora? Agora sim. Ai, que Tá me bom, ouvindo que bem? bom. Deve ser um problema com a internet. É, mas agora acho que deu. Que bom. Você quer que eu comece por aqui, porque a conexão tá melhor? Tanto faz, eu acho. Agora já foi. Agora é mesmo. Tá me ouvindo bem? Fá? Oi, tá me ouvindo bem? Não, tá tudo Carol, cortado e o seu vídeo tá com uma bolinha carregando. agora tá melhor? Agora eu escutei a sua voz, mas o seu vídeo tá um pouco. Uhum, Vamos ver. Talvez se você ficar mais aí fora, melhore mesmo. Parece que a conexão tá melhor. tá. Eu vou ficar aqui fora então. Tá me ouvindo um pouquinho melhor agora? Agora eu tô te escutando bem. O seu vídeo tá Tá, pixelado, mas, mas a sei lá. sua voz tá bem boa. Tá, que bom. Então tá. Deixa eu só pegar minhas coisinhas aqui então, que eu tinha preparado. É, eu também preparei umas coisas pra você aqui. Pronto. Bom, a gente vai falar então sobre perdão, né? Empatia e perdão. É, o Fá é um amigo meu desde dos 2013, né, Fá? Que a gente fez um curso de comunicação não violenta juntos. Acho que foi Depois a gente fez 2014. outro em 2014. 2014, é. E É, foi. aí, a gente é amigos desde então, e hoje em dia a gente mora na mesma cidade. Eu trabalhando bastante com comunicação não violenta e o Fá fazendo esse trabalho profundo, né, com o perdão. E na verdade, Fá, eu não sei o que você preparou aí, mas eu tenho várias perguntas para você, assim, Então tipo, vamos lá. curiosidades. Eu fui até ler um pouco de um livro sobre perdão que eu tenho aqui em casa para trazer algumas coisas, sabe? Sim. E na verdade tem uma coisa que eu nunca te perguntei, que é quando e por que você decidiu trabalhar com perdão, né? O que te levou a isso, assim? E você, né? E até divulgou, falou, meu, esse é o tema. Por que você acredita que esse seja o tema, assim, nas nossas vidas? Então, primeiro, obrigado por a gente estar participando junto aqui, por quem está assistindo. É muito legal numa manhã assim de sol, pelo menos aqui em Florianópolis está sol, a gente poder falar desse tema, né? Eu comecei a trabalhar com esse tema um ano depois que a gente se conheceu, né? Comecei em 2015, faz uns 5 anos já. E começou tudo com o meu pai, assim, que eu tinha uma espécie de conflito com ele já por muitos anos, da forma que ele tratava minha mãe, e, enfim, outras coisas assim. E aí foi começando uma mágoa, assim, um, um mal-estar em relação a ele, né, por muito tempo, assim, até que um dia culminou numa briga, uma briga feia, assim, né. E depois dessa briga a gente ficou sem se falar. Ficou ele emburrado, eu emburrado também, e aí se passou, acho que um bom tempo, assim. Acho que mais de um ano, assim. E aí eu comecei a pensar que aquele emburramento que eu carregava, ou aquela mágoa que a gente pode assim dizer, me causava muita energia, né? Me gastava muita energia ter que sustentar aquilo, né? E eu comecei a pesquisar muito, né? Já tinha o Amor em Movimento e eu comecei a pesquisar o assunto e pesquisar formas de eu me liberar daquilo, né? Cheguei numa palestra de uma instrutora uruguaia que me ajudou muito, que tinha passos do perdão, e esse assunto começou a me chamar muita atenção, né? E eu comecei a ver que muitas pessoas carregavam mágoas, né? Não era uma nem duas, mas praticamente quase toda a humanidade
E esse era o tema, eu coloquei que esse é o tema, porque eu acho que isso pesa muito nos nossos mundos internos, no nosso mundo psíquico, né? Gasta muita energia manter uma mágoa, manter um emburramento, manter uma Um culpa também. ressentimento, né? É, Um recalque até. e isso para a humanidade meio que puxa o freio de mão dela, assim, né? A humanidade fica no modo guerra, no modo violência. Então, é como se a gente pudesse ser muito mais leve do que isso, né? É como se fosse muito mais inteligente estar leve do que carregar uma mochila com 50 quilos de pedra nas costas. É isso que eu comparo carregar mágoa, né? É carregar uma mochila com pedra. Uhum. Você consegue percorrer 10 quilômetros com uma mochila com pedra, mas é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, despende muito mais energia, né? Então, por que não liberar dessas pedras, né? Então, é um assunto que precisa de muito esclarecimento, que as pessoas não entendem muito. Então, por isso que eu sinto que é o tema. Uhum. E você sabe que é interessante porque eu acho que tem assim. Se a gente perguntar para quem está assistindo, você tem alguém que você acredita que você precise perdoar, né? Então que você está carregando essa mágoa que é algo óbvio, né, para você? Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não, né? E eu confesso que quando aparecia esse tema perdão, assim, até em processo terapêutico, assim, eu sempre pensava, não tem ninguém, não tenho ninguém. Eu não tinha um negócio assim, né? Até um dia que eu fui fazer um processo, que foi bem interessante, porque eles falam de uma síndrome que chama Síndrome do Amor Negativo. E que, inevitavelmente, todos nós, em maior ou menor grau, a gente carrega algum tipo de trauma. Por quê? Porque quando a gente é muito novo, a gente é totalmente dependente. Então, em algum momento, foi inevitável que a gente tenha se sentido abandonado. Aí, depois que a gente cresce, a gente fala assim, não, tá tudo certo. Aí você racionaliza, você fala, imagina, meus pais foram ótimos, eles sempre deram o melhor que eles podiam, tal, e tá tudo bem, né? E eu acho que tá tudo bem mesmo, se você não quiser chafurdar lá no seu passado. Mas enquanto eu tava nesse processo, eu percebi que tinham medos, padrões, né, que eu tenho e que talvez tivessem a ver com essas coisas. Então, por exemplo, os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Eu, sinceramente, acho, e até hoje acho, eles lidaram muito bem com isso. Tipo, sempre eles falaram, a gente separou nós dois, a gente nunca se separou de você. Eu sempre senti que eles me amavam mesmo, que eram presentes na minha vida. Então, e hoje, né, sendo mediadora de conflitos, fazendo lá o estágio que eu faço no fórum, eu realmente percebo que muito do que se fala em mediação de conflitos para ajudar as pessoas a terem vínculos respeitosos eram coisas que os meus pais faziam. Então, eu sempre cresci com essa ideia. Eles foram maravilhosos. E nunca tinha me permitido viver um luto, assim. Porra, meus pais se separaram, cara. Tipo, eu nunca soube o que foi ter os 2 pais em casa, sabe? Porque, tipo, não podia ter, porque eles foram maravilhosos, então não pode ter. E aí, no dia que também eu me abri e falar, meu, é chato, na verdade. Tenho curiosidade para saber como teria sido também, sabe? Isso não quer dizer que eu tô fazendo isso para ir lá e criar um ressentimento com eles. Mas eu acho que o processo do perdão, e aí você começou a falar que tem etapas para o perdão e eu tenho interesse em saber quais são elas, mas me parece que ter consciência das suas mágoas, mesmo que você já tenha racionalizado alguma coisa em cima delas, acho que é importante, porque daí também entra o processo de empatia com você mesmo, né? Eu sei quais são as mágoas e não quer dizer que porque eu me permiti chafurdar nisso, que agora eu vou ficar condenando meus pais ou quem quer que seja pelo que me aconteceu, mas que eu começo a abrir mais ainda o processo de empatia e perdão. Então, eu queria saber o que você tem a dizer assim sobre essas etapas do perdão, né? O que você tem estudado e ensinado por aí. Eu queria comentar sobre isso que você falou, de que muita gente pensa assim, eu não tenho nada para perdoar. Enfim, eu acho que tem grandes grupos, assim, né, digamos, falando de forma bem grosseira, assim,
Digamos que a grande maioria está dividida entre quem não quer perdoar, quem sabe que tem mágoa e não está disposto a perdoar, quer continuar com a mágoa, e uma outra grande parte que acha que não tem. E uma pequeníssima parte, digamos, talvez 1%, reconhece que tem mágoa e está disposto a se liberar dela. É uma grande minoria, né? A grande maioria ou acha que não tem nada para perdoar, ou sabe que tem, e, não, aquela pessoa é uma sabe? E eu não vou soltar isso, sabe? Então, esses são os dois grandes grupos. E nesse primeiro grupo que acha que não tem, muitas vezes que eu vejo pela minha experiência é falta de contato interno mesmo. Porque desde pequeno a gente não é muito educado a olhar para dentro, a reconhecer as camadas mais profundas. A gente fica numa camada muito superficial. Ainda mais a gente tem uma cultura de entorpecimento, né? A gente se entorpece de muitas formas, né? Então é muito fácil você não ter contato com aquele conteúdo psíquico que está embaixo de várias camadas, né? E acha que não existe nada. Não tenho nada para perdoar, não tem ninguém que eu tô magoado. Mas se você investigar bem, tanto relação com pai e mãe, como ex-cônjuges, ou enfim, ou pessoas da infância, ou até você mesmo, que alguém mencionou ali, que é o auto-perdão, que é um outro tema. Se você investigar bem, é muito provável que você ache um sentimento pesado, um sentimento de rancor, de mágoa. Então, para que esteja início o processo de perdão, tem que ter o querer, né? Sem o querer não tem nem início, né? Então não adianta a gente pegar uma pessoa à força assim e dizer, você precisa perdoar. Não existe isso, né? Tem que partir da pessoa, né? Não tem nem início, né? A decisão, a primeira etapa é a decisão. Sem essa decisão da pessoa, não tem início. Não tem início. Não adianta tu dizer para uma outra pessoa, você tem que perdoar. Ou indicar um workshop de perdão para uma pessoa. Não adianta, não é assim que funciona. A pessoa só vai iniciar as etapas de perdão quando ela decide. E para ela decidir, ela tem que estar ou farta daquilo, ou cansada. Às vezes é um diagnóstico médico que ela diz que ela precisa mudar alguma coisa, uma indicação para terapia, ou algum quadro de saúde. Enfim, às vezes é um estado meio alarmista que leva para uma reflexão mais profunda da vida dela, né? Mas sem essa decisão, esse querer, não tem início, né? Daí vem as etapas. Só que já é aquela pequena quantidade, pequena parcela da população que quer perdoar, né? Porque para você querer perdoar, você já precisa ter primeiro você já precisa ter consciência que aquela mágoa está te prejudicando, né? Prejudicando a tua saúde, prejudicando o teu sono, né? Tem estudos já científicos, né? A Universidade de Stanford nos Estados Unidos tem um programa de perdão lá. E a gente se baseia muito nesse programa de perdão porque, apesar de as religiões falarem bastante e alguns ambientes espirituais falarem bastante de perdão, a gente acha muito interessante, né? Eu acho muito interessante quando uma universidade se propõe a estudar o perdão, né? Então, lá eles associaram os estados de mágoa a todos os sintomas do estresse, né? Aumento dos sintomas da depressão, mais chance de ter quadros de insônia, de ansiedade, de transtornos psíquicos, nível de cortisol, tudo isso está associado com grupos que eles pesquisaram que diziam que não tinham perdoado. E aí os que tinham perdoado é o oposto de tudo isso, melhora do sono, melhora do humor, redução dos níveis de cortisol, dos sintomas de depressão, tudo isso, né? Então tem já provas científicas disso, já tem estudos. E aí, no workshop que a gente faz, do Perdoarte, a gente tem o passo a passo do perdão, né? Que a gente pode falar aqui um pouco. E o legal é que a pessoa faz o workshop escolhendo uma pessoa, né? E a gente sempre recomenda, escolhe a mais difícil. Mas essas pessoas que geralmente se inscrevem nesse workshop, elas já querem perdoar alguém ou a si mesmas, né? Que você pode escolher você mesmo para perdoar. Que no caso de ser você mesmo, a gente não chama de mágoa, a gente chama de culpa. Que é um sentimento para com você mesmo. Mágoa a gente geralmente se refere quando é em relação a uma outra pessoa. Então, é um final de semana, geralmente quando a gente fazia presencial, agora no online vai ter um jeito diferente, mas tem a ver com você escolher liberar uma situação, liberar um sentimento em relação a uma situação, e não é esquecer. Realmente, perdão não é esquecer. E nem é bom esquecer, né? Mas é transformar o sentimento. Ressignificar. Sentir de uma outra forma em relação àquela coisa que aconteceu no passado. Sim, e tem uma coisa, Fá, assim, tipo, só para talvez você trazer junto no que você está dizendo, né?
Eu tenho estudado círculos restaurativos, né? Justiça restaurativa. Então, no caso, alguém foi a vítima de uma agressão, né? Ou alguém sofreu uma agressão e alguém foi o autor da agressão. E aí, na justiça restaurativa, a gente faz o encontro vítima-agressor. Justamente para a vítima conseguir perdoar, né? E que o agressor entenda o impacto das ações dele, né? E demonstre para outra pessoa que entendeu o impacto das ações. Então, é muito interessante, porque no meu curso de comunicação não violenta, a gente geralmente fala sobre como oferecer o perdão, como pedir perdão, né? Então, eu entendi que alguém se chateou com algo que eu fiz. E a gente é educado pela sociedade e lá e falar desculpa. E essa palavra não significa nada. Então, que de acordo com a comunicação não violenta, seria um processo de você tentar entender eu quero entender quais foram os impactos das minhas ações. Eu percebo que você ainda está incomodada ou chateada comigo. Me conta quais foram os impactos das minhas ações. E quando a pessoa te contar, você oferecer genuína empatia por aquilo e uma genuína vontade de reparar aquilo. Mas, quando a gente quer perdoar alguém, nem sempre a pessoa que nos magoou está lá e disposto a reconhecer o impacto das ações. Porque muitas vezes a gente não perdoa porque a gente fica esperando esse momento. E aí é uma coisa muito louca, porque no final das contas, eu acredito que quando a gente não está perdoando alguém, o que está acontecendo com a gente? É como se o nosso valor não estivesse sendo reconhecido. E eu não perdoo porque eu quero que a outra pessoa reconheça o meu valor. Né? Então, eu imagino que nesse processo de perdão é muito importante a gente reconhecer o nosso próprio valor sem necessariamente precisar que o outro reconheça. Né? Porque daí a gente está se libertando por a gente, mesmo que nunca aconteça um círculo restaurativo, mesmo que a outra pessoa nunca fale pra gente. Até porque às vezes a pessoa não tá nem mais aqui entre nós, né? A pessoa já faleceu, ela já não tá, e você tá guardando aquela mágoa daquela pessoa, né? E às vezes esperar que a outra pessoa reconheça o valor ou reconheça o erro dela, né? Às vezes você quer que a pessoa reconheça que errou e que ela se arrependa, né? Então você condiciona a liberação do seu coração, do seu psíquico, ao reconhecimento dela, do erro dela, né? É como se assim, eu só vou liberar isso se ela reconhecer que ela errou. Então você condiciona, né? Então daí sim, é um processo que ainda está dependendo de uma coisa externa para acontecer. Essa pessoa ela ainda não percebeu que a maior prejudicada é ela mesma de ela carregar aquela situação psíquica que faz danos para a saúde dela, em primeiro lugar, né? Então isso é bem comum, assim, né? E esse perdoar, ele não precisa comunicar nada para a pessoa não precisa ficar sabendo. E é um ato de muita inteligência, porque o primeiro beneficiado imediato, nesse cenário que você falou, vítima e agressor, usando palavras bem do cenário que você falou, né? Que, em geral, não costumo usar esses dois sujeitos assim, né? Acho que são situações que acontecem, independente de a gente concordar com elas ou não, né? Tem um caso de uma mãe que teve o filho assassinado e com certeza ela ficou, depois que o filho foi assassinado, ela ficou nutrindo uma mágoa ali por um bom tempo em relação àquele assassino, né? Aquele ser humano que cometeu aquilo. Então ela ficou bastante tempo nutrindo aquela mágoa, até que em algum momento da vida dela ela percebeu: o que eu tô fazendo com o meu sono? O que eu tô fazendo com a minha saúde? Ela tinha diversos problemas psicológicos, né? Até que depois de várias etapas e processos, ela decidiu perdoar aquele assassino. Isso não quer dizer que ela concorda com assassinar pessoas, né? Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Elas confundem perdoar, se liberar de um sentimento que estava prejudicando o sono dela, prejudicando a saúde, prejudicando diversos aspectos da vida dela, com concordar com assassinar pessoas, né? É óbvio que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também não tem nada a ver que ela é boba, né?
Porque muita gente associa perdoar com Uhum. ser bobo, ser otário, ser, sei É, lá, A ser Márcia trouxa. colocou aqui que ela recebe, que ela fala, todo mundo fala que ela é boba, que ela perdoa. Não tem nada a ver mesmo, né? Talvez o mundo não veja ela como esperta, mas ela, com certeza, ela vai estar dormindo melhor, ela vai ter uma saúde melhor, ela vai ter um campo psíquico mais limpo, mais organizado. Porque se você não perdoa, se você carrega mágoa, você é controlado pelo outro ainda. Isso pode durar anos. Na minha experiência como terapeuta, uma vez surgiu uma mulher que ela dizia assim, eu tô há 30 anos com uma mágoa aqui do meu pai. E ela usou a figura de linguagem de uma pedra no peito. Ela sentia como se fosse uma pedra no peito. Aquilo me marcou muito. A figura de linguagem que ela resolveu usar para se referir à mágoa que ela tinha do pai dela. Era uma pedra no peito dela. Né? Então, ela poderia ter usado várias palavras. É como uma sensação ruim. Ela usou uma pedra. E eu vejo quantas pessoas carregam essa pedra e quantos que estão dispostos realmente a se liberar dessa pedra, né? Então, talvez aquele pai, talvez nem tivesse mais aqui entre nós, assim, mas ela continua carregando a pedra. E não precisa ela dizer para ele, eu te perdoo, não precisa acontecer nada, na verdade, externo, sabe? Isso que é importante de a gente esclarecer sobre perdão, é uma coisa muito interna. Tem muito a ver com liberação de um peso, né? E a maior beneficiada vai ser a pessoa mesmo, imediatamente ela vai ser beneficiada. E não é esquecer, porque... Então, é os três mitos que a gente tenta, é Uhum. concordar, perdão, não é concordar, não é ser trouxa, pelo contrário, é ser muito inteligente, é ser muito esperto, e Uhum. não é ter que conviver com a pessoa também, né? As pessoas acham assim que às vezes, eu vou perdoar, vou ter que conviver, ou eu vou ter que comunicar ela, né? Então, é um fenômeno muito interno, tem muito a ver com liberação. Porque ela não vai Uhum. carregar. E não é esquecer. Porque se ela esquece, ela perde toda a lição que a vida deu. Não tem como deletar. Não é como um arquivo de computador que você deleta e depois limpa da lixeira e some. Não, não é isso. A informação do que aconteceu ela é muito importante. Porque é assim que a gente aprende. Assim que a gente vai construindo experiências após experiências, a gente vai construindo a nossa maturidade, né? Então, é, é tirar o sentimento pesado da situação, é olhar com outros olhos, é sentir com outro sentir aquela situação do passado. Não é esquecer, não é apagar aquela informação. Eu sei que lá na minha infância aconteceu Uhum. isso, isso, eu sei que meu pai fez isso, isso, eu sei. Mas agora o olhar está maior, é um olhar mais amplo. E é um sentir mais amplo, não é o sentir igual, que você falou do trauma, né? Porque geralmente tem um sentir lá naquele momento do trauma e fica meio fixo só daquele sentindo só daquele jeito. Às vezes a gente era criança ou a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Às vezes fica muito fixo, a pessoa já está décadas depois e está sentindo do mesmo jeito que sentiu há décadas atrás. Então o perdão tem muito a ver também com sentir de uma outra forma, colocar em contexto maior, ver aquilo numa sequência de aprendizagens que a vida te trouxe. E a etapa final Uhum. do perdão é quando você depois chega num ponto, a gente pode falar das etapas, mas chega um ponto que você começa a sentir Uhum. neutralidade, você começa a ficar neutro, aquilo não emerge mais uma sensação ruim. E depois, um estado mais avançado ainda, o mais desejável ainda, é gratidão. Gratidão é quase que o sentimento residual desejável para quase todas as situações do nosso passado, assim, né? É gratidão. Gratidão em relação aos nossos pais, em relação ao que aconteceu com a gente, em relação a... É difícil chegar nisso, né? Se você está muito polarizado na mágoa, é difícil falar de gratidão para uma pessoa que está muito polarizada na mágoa, mas é possível chegar nisso, sim. E é extremamente saudável sentir Uhum. gratidão por algo que anteriormente te dilacerava, assim. Né? Isso é Uhum. quase impensável para algumas pessoas. Pode até parecer uma heresia que eu estou falando aqui, mas é possível, sim. É uma alquimia, assim, na consciência, na forma de olhar para aquela situação do Uhum. passado. E eu imagino que seja também um processo, né? Eu tenho, às vezes, uma dificuldade quando converso com algum, sei lá, com algum jornalista, quando eu faço uma live, que as pessoas vão mandando perguntas, e de responder de uma maneira que seja assim, pá, faz esse espaço aqui que você resolve. Porque justamente é processo, é como você vai pegar essa informação e vai processar dentro de você, né? Ao mesmo tempo, se a gente pega e faz uma live, fala que é possível e não dá nenhuma dica de como que a pessoa pode começar a acessar isso, vai falar, não, tava só querendo falar lá que tem um curso. Então é uma coisa assim, cara, É, o que será que a gente pode falar aqui que possa contribuir para a vida das pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir a gravação depois,
que elas primeiro entendam que se elas têm alguma mágoa, assim, que elas querem transformar, que é importante elas darem uma atenção maior para isso e levar isso para um lugar de cuidado que seja maior do que essa live de Instagram que ela está assistindo, né? Então que ela tenha consciência e que saiba que nós mesmos temos consciência de que ela merece esse cuidado maior, mas que ao mesmo tempo tenha algo ali de fato. Se ela está remoendo uma coisa na cabeça dela por tanto tempo que está gerando esse ressentimento, que outros caminhos, que exercício ela pode fazer para começar a expandir, né? Trazer essa expansão que você falou que é desejada no processo. Então, eu acho que o perdão é urgente, né? Eu acho que só de a pessoa já estar assistindo essa live e continuar assistindo, já é um sinal que tem alguma coisa dentro dela piscando, assim. Se ela já tem consciência de que ela quer perdoar e que ela já tem consciência de que aquela mágoa está prejudicando a saúde dela, aí eu vou considerar que são para essas pessoas que eu vou estar falando, né? Porque para quem nem quer perdoar, não tem muito o que a gente falar, porque ela ainda não tá, assim, incomodada com a mágoa ou com a culpa, né? No caso do auto-perdão. E não é nosso papel querer fazer a pessoa ficar chafurdando, né? Também. Não é nosso papel que eles, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Não. É para aquele grupo pequeno de pessoas, que eu acho que é um grupo pequeno, infelizmente. Eu acho que seria bonito se uma maior parcela da humanidade estivesse disposta a se liberar. Acharia lindo, maravilhoso. O que pode ajudar muito, e uma coisa muito prática, é estudar a biografia dessa pessoa. A biografia, vamos supor, falando um exemplo hipotético, é o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu ex-marido, ex-esposa. Talvez seja uma pessoa que você não tem muita informação, ou talvez você tenha alguma informação. A dica é, você quer realmente perdoar, então escolha um momento calmo, se conecta com o teu estado mais energizado, seja o que for que você precisa fazer para ficar energizado, fazer um detox de tecnologia, ficar na natureza, tomar banho de cachoeira, meditar, orar, mantralizar, qualquer coisa. Se conecta com um estado mais energizado, pega um papel e caneta e escreve tudo que você sabe da biografia dessa pessoa. Começa a se municiar da maior quantidade de recursos que você puder sobre o que são os antecedentes do comportamento dela. E lembre-se que você está se municiando de informações não para concordar com o que ela fez, não para achar o que ela fez lindo, maravilhoso, ou para ter que conviver com ela. Não é nada disso. Você está se municiando de informações para aumentar a compaixão dentro de você e a empatia dentro de você em relação àquela pessoa. Compreender que ela fez o que ela conseguia com a maturidade que ela tinha, né? Compreender que ela estudou em escolas diferentes da sua, e que se você tivesse estudado nas mesmas escolas que ela estudou, ou tido os mesmos pais que ela teve, ou passado pelas mesmas experiências que ela passou, talvez, muito provavelmente, você teria comportamentos aproximados do que ela teve, né? Isso que é se colocar no lugar do outro, não é eu vou me colocar no lugar da Carol sendo eu, Fabiano, no lugar da Carol. Não, eu me colocar no lugar da Carol é eu ser a Carol, com os recursos que ela tem, com o passado que ela teve. E esse exercício de se colocar no lugar do outro a gente faz meio errado, né? A gente fala assim, eu no seu lugar eu faria isso. Claro, mas daí é você. Porque daí você tem outros recursos, outra maturidade. Se colocar no lugar do outro se colocar no lugar do outro, tipo, com exercício imaginário, que é difícil esse exercício, mas sendo o outro. É bem difícil esse exercício, na verdade. E tem a ver com o título da nossa live, né? E aí, quando você começa a fazer biografia, e a gente faz isso no curso, mas quem está assistindo e mesmo não vou fazer o curso, pode fazer esse exercício, vai escrevendo a biografia e você vai ver que sentimentos que começam a emergir, né? Aí depois tem outras dicas que também a gente pode dar, mas não tem início, não tem o querer, sabe, Carol? É o querer da pessoa. Ela tem que estar meio que farta da mágoa. Eu falo isso porque eu já não aguentava mais a mágoa. A mágoa estava me consumindo. Eu percebia, pela minha autoobservação, que a mágoa estava fazendo muito mal para mim. Eu ficava o dia... eu não sei como que está o nível de mágoa ou de culpa de cada pessoa que está assistindo, mas o meu nível era algo que eu gastava muita energia psíquica para manter aquilo, sabe? Então, realmente, é como se fosse Sabe aquele no Windows que ficava muitos programas abertos consumindo memória, você tinha que fechar, memória RAM, né, que chamava. É como se fosse um aplicativo que fica aberto ali consumindo memória, você fica com menos energia para fazer tudo na tua vida, né? Você gasta uma quantidade importante de energia só para manter aquela mágoa todo santo dia.
E aí, Uhum. porque se você se permeasse de compaixão e de empatia, aquilo ia começar a se dissolver, ia liberar muito mais energia. Só que daí vem nossas crenças sobre o que isso significa. Você pode ter crenças que significa ser idiota, ser bobo, ou que você, se Uhum. você perdoar, vão fazer isso de novo contigo. São tudo crenças Uhum. muito errôneas que a gente tem na nossa sociedade em geral, porque vem da nossa cultura bélica, nossa cultura de guerra. É o contrário Uhum. de uma abordagem não violenta, é uma abordagem violenta, de guerra. E quase tudo que a gente é educado desde pequeno reforça a cultura de guerra, de violência, né? A gente não tem uma cultura do Uhum. perdão, né? Então é muito Sim. provável que a pessoa pense, ah, você é idiota, se eu perdoar vão passar a perna em mim de novo, né? E ela não percebe que É, ela está destruindo a saúde dela por manter aquela mágoa. sim, sim. É, ela vai achar que, ah, então o outro venceu, é isso, né? Então é melhor eu ficar aqui e não perdoar. E isso tem a ver com o fato da gente não acreditar no nosso senso de discernimento, né? A Exato. gente acha que o nosso senso crítico é a sabedoria, o que a voz crítica fala é a sabedoria. E que se eu não parar de escutar a voz crítica, aí é isso, eu vou ser feita de trouxa, né? Mas o seu discernimento, ele não necessariamente tem essa voz crítica tão pesada, né? Então, acreditar que através das experiências a gente está aprendendo Claro. a estabelecer limites Exato. saudáveis, né? Do É, que a gente pode se aproximar, do que não está fazendo bem para a gente não quer. É bem interessante essa coisa é. da biografia. Inclusive, no. Quer falar alguma coisa? Não, só ia falar que o estabelecer limites muitas vezes é confundido com a manutenção da mágoa, né? A pessoa entende a manutenção da mágoa como o estabelecimento de limites, como por falta de conseguir estabelecer limites de outra forma, ela fica segurando a mágoa e fala assim: ah, essa mágoa aqui é o limite. Porque ela entende que se ela Uhum, limpar o coração dela, perdoar, se ela perdoar, ela vai ter que começar a ser amiguinha da pessoa, ter que conversar com ela. E não quer dizer isso. Você pode perdoar e nunca mais falar com a pessoa. Mas você vai estar leve em relação àquilo. Então, boa parte do trabalho de perdão é esclarecer conceitualmente o que é perdão, né? Muita gente acha que uhum, é por não saber o limite, às vezes assim, não vou conviver com a pessoa. Tem caso de uma mulher que tinha muita mágoa do ex-marido e tal, e ela achava que manter a mágoa era o que ela precisava fazer para não conviver com ele mais. Porque ela sentia, ah, se eu perdoar ele, eu vou ficar leve em relação a ele, então ela mantinha o limite sacrificando a saúde dela. É como se ela tomasse o veneno, ela tomasse o veneno para tentar, tipo, envenenar o outro, porque também tem essa face da vingança também, né? uhum. Vingança é É, um conceito muito importante quando a gente fala de mágoa, né? Enfim, tem várias coisas relacionadas, assim. sim, total, total. E você sabe que quando você falou, né, empatia e compaixão, é, a prática da compaixão, acho que poucas pessoas sabem o que de fato significa ser compassivo, né? E que num nível bem profundo, né, a compaixão ela vai levar a gente a compreender o quão interdependentes nós somos e o quanto que a própria natureza da realidade é coemergente. Então, acho que quando a gente. Porque, assim, se a gente acha que a gente precisa perdoar alguém, é porque a gente está absolutamente apegados à solidez das nossas histórias. Né? É um apego assim a um senso de justiça, de uma narrativa materializada, assim. Então a gente e isso é importante a gente acreditar nessa solidez, a gente chega com essa solidez, mas eu vejo que o trabalho de empatia, de compaixão e, portanto, de perdão, ele vai numa ampliação de olhar tão grande sobre o que Sim, significa a vida, né? sim, O que significa estar vivo e o que significa ser compassivo, que eu acho que realmente dá para chegar num ponto que você vai perceber que não tem nada para ser perdoado, né? exato. E, tem uma história de um monge que foi um monge tibetano, né? Que ficou no, sei lá, os chineses lá pegaram ele e mantiveram ele preso e torturavam ele na prisão. Ele ficou não sei quantos anos assim.
E aí, quando ele saiu, alguém perguntou para ele: você tinha medo de alguma coisa? E aí ele, tipo assim, medo de morrer, medo de, sei lá, sofrer ali, né? Me baterem muito, sei lá. Você pensa que o cara vai responder isso. E ele respondeu: eu tinha medo de perder a compaixão pelos meus torturadores. Olha só. Porque era ali, ó, era na hora que ele perdesse isso que ele perderia tudo. Ele sabia que na hora que ele perdesse isso, ele ia começar a acreditar tudo na solidez de todas as histórias. Então tem uma coisa legal, assim, né? Uma outra história de um monge estava lá meditando e um cara chegou para ele e zoou com ele assim e ele não se desestabilizou. E aí o cara se sentiu confrontado e falou assim: você sabe com quem você está falando? Você está falando com alguém que poderia te atravessar com uma espada num piscar de olhos. E aí o monge girou para ele e falou: e você está falando com alguém que poderia ser atravessado por uma espada sem piscar os olhos. Sim. Então, e eu acho que a nossa cultura, você falou, a gente vive numa cultura bélica que alimenta a gente pouco com essas histórias. A gente Sim. liga a TV, a gente lê uma revista, é tudo programado para manter a gente num lugar de as historinhas, quem é bom, quem é mal, quem tem que perdoar, quem tem que sofrer, né? A gente não é alimentado com isso, assim, com a prática da bondade, cara, com a prática É. da compaixão. E isso é treino, né? Isso acaba sendo histórias distantes, assim, lá da antiga Índia, do antigo Tibete. Aqui no dia a dia do Brasil, se você liga a televisão ou conversa com o vizinho, é a cultura da vingança. Nem chegou ainda na cultura do perdão, né? Porque ainda é um passo. E Uhum. aí tem um outro passo mais avançado ainda, que a gente chega numa história do Gandhi, que eu vou contar, que é assim, tava o Gandhi lá na Índia, né? E aí alguém fez alguma coisa para ele, assim, não sei, roubou ele ou machucou, eu não me lembro exatamente qual que era o fato gerador. Mas aí perguntar, e aí Gandhi, você vai perdoar o fulano lá que te fez aquilo, que quebrou não sei o que seu lá? Aí o Gandhi olhou assim e falou, não vou perdoar. Daí todo mundo ficou assim, estupefato, assim, mas como? Mahatma Gandhi, você é a grande alma, você é o símbolo da bondade para nós. Como que você não vai perdoar? Eu não vou perdoar porque eu não me ofendi. Então, isso conversa com o que você falou. E é o estado mais avançado, talvez. E eu acho talvez até um pouco tópico a gente falar isso agora, mas talvez tenha algumas poucas pessoas na face da Terra hoje nesse estado de consciência, que é você, em vez de você ter que ficar toda hora limpando, é você não sujar mais, né? Qual que é mais inteligente? Você ficar toda hora limpando a sua sala, varrendo, passando pano, né? E daí no outro dia você joga um monte de sujeira, aí você limpa. Você joga um monte de sujeira e limpa. Ou é você parar de jogar essa sujeira. Comparando com o exemplo que a gente falou antes, é a ofensa, é ficar ofendido. Não quer dizer que a gente não vai dar limites, que a gente vai sair sendo idiota no mundo. Não é isso. Mas tem a ver com o que você falou do senso de justiça também. É algo muito mais profundo. É o olhar que a gente tem para a vida. Se a gente olha conforme o que a televisão e as notícias nos mostram, ou se a gente consegue ter um olhar mais amplo e a gente vê que tudo que a pessoa age, a própria vida, com a sua inteligência, ela retorna para a pessoa tudo que a pessoa está dando para o mundo, né? Não precisa eu fazer justiça com a minha mágoa. Eu não preciso eu me vingar da pessoa para que ela pague o que ela fez, eu com um veneno aqui dentro de mim, né? Porque isso é uma forma bem interessante de se referir à mágoa, né? Um veneno que você toma querendo envenenar o outro. Então, a vingança é um elemento muito importante para a gente compreender a mágoa, né? É como se você quisesse fazer a pessoa pagar pelo que ela fez, você ficando de mal com ela. Então, quando você começa a compreender que tudo que a pessoa fez, ela vai colher, né? Isso se você olhar quase todas as culturas milenares, e agora a ciência começa a comprovar também, lentamente, aquela velha lei da ação e reação, né? Não precisa você se preocupar assim, vou fazer ela pagar com a minha mágoa. Isso não quer dizer que você vai ser um idiota que não vai ser uma pessoa assim, sem precauções na vida. Em alguns casos, não quer dizer que você não tem que também usar a justiça humana aqui para resolver algumas situações, né?
a gente não está falando disso, a gente está falando de um sentimento no coração. Às vezes você vai ter que realmente, em algumas situações, você vai ter que realmente tomar algumas atitudes aqui no mundo material e prático de reparar aquilo. Mas não quer dizer que você precisa ficar anos e décadas segurando um sentimento tóxico na sua psique. Né? É disso que se trata o perdão. É algo muito inteligente, é você ficar mais leve. E você falou que no fundo não tem nada a perdoar. Eu acho que vibra com isso que ressoa com isso que a história do Gandhi, porque quando você começa a não se ofender, talvez você não tenha mais aquela sujeira na sua sala para ter que limpar. E no fundo são todos aprendizes, somos todos crianças grandes que estamos derrubando coisas aqui, quebrando coisas ali, né? A gente não está na perfeita maturidade, né? Então, eu acho que no profundo da compreensão, você não vai se ofender tanto com qualquer coisa que acontece. Então, eu acho que isso é um estado bem, assim, desejável, avançado, mas eu ainda sinto, Carol, que hoje a gente tem que dizer que tem muito, muito, muito a ser perdoado. Muito. Tem toneladas e toneladas de conteúdo psíquico, gigatoneladas aí no mundo interno das pessoas a ser perdoado. Porque, sim, está sendo carregado muita mágoa nas pessoas. Ou culpa também, se a gente falar de processo consigo mesmo, né? Então, claro que, falando mais ontologicamente, assim, na raiz existencial da coisa, não há nada a ser perdoado, se a gente for lá na raiz. Mas, num nível de consciência que a gente vibra, é como se fosse uma crosta psíquica ao redor do planeta, assim, é a cultura bélica, a cultura da guerra, a cultura da vingança. Por isso que a gratidão é muito poderosa. Quando você consegue realmente, a gente sugere aqui exercício de agradecer 10 coisas todo dia, ou 20 coisas, escrever. Você já deve ter ouvido falar desse exercício. Se ele for mais que um exercício, se ele realmente se tornar um sentimento, a gratidão é um dos sentimentos mais poderosos que existe na face da Terra. É uma outra dica que fica. É você exercitar muito a gratidão, porque ela como que fura essa crosta psíquica do planeta, que é uma crosta psíquica de guerra, de cultura do ódio, né? Cultura da... E você começa a vibrar em algo da muito mais punição, claro. da punição. E você vibra psiquicamente, você se estabiliza, teu estado de consciência psiquicamente em algo muito mais lúcido, né? Porque esse outro estado, que ele é o mais frequente, digamos assim, ele é muito da reação, né? Ele não é da ação. Você reage em relação a coisas externas. Quando você consegue se estabilizar, a gratidão ela pode ser um túnel assim que fura essa crosta psíquica, né? E não é fácil tudo que a gente está falando, viu? Eu queria deixar essa mensagem bem clara aqui, que não é fácil perdoar. Como se fosse fácil. Não, assim, não é. Mas não é impossível. Não é impossível, mas não é fácil. Eu reconheço que não é fácil. Exige trabalho, exige dedicação. Mas é algo que não tem como a gente transmitir a alegria, assim, o júbilo que é, Carol. Uma coisa que ficou por anos você carregando uma mágoa, você olhar de forma leve para aquilo. Você ter a respiração solta, sabe? Porque isso afeta muito a respiração das pessoas, o sono, o nível de cortisol que elas têm no sangue, sabe? A ansiedade. Você não tem ideia como carregar uma mágoa é dispêndio de energia psíquica e como que aquilo reduz as possibilidades da pessoa em relação a tudo que ela veio fazer aqui na Terra e o que ela pode fazer aqui na Terra. Total. E é muito louco, né? Eu lembro, acho que quando nós somos crianças, grande parte de nós, a gente escuta, pede desculpa pro amigo, perdoa, seja bom com as pessoas. A Karina, oi, Cá. Tanta gente incrível que tá passando aqui por essa live. Obrigada, gente. E aí, eu não sei, eu lembro quando eu era criança que eu tinha uma sensação de que os adultos sabiam o que eles estavam fazendo. E eu lembro quando eu comecei a me dar conta de que, na verdade, os adultos não sabem o que eles estão fazendo, né? Porque é muito doido uma sociedade inteira que está projetada para simplesmente punir o erro dos outros. E a gente olhar para os sistemas que a gente tem, ver quão insuficientes eles são para cumprir a proposta para a qual eles são criados, e mesmo assim não querer mudar, justamente por viver nesse paradigma bélico. Então a gente olha assim, cara,
a gente tem a terceira maior população carcerária do planeta aqui no Brasil. Depois que as pessoas são presas, quando elas voltam para a sociedade, a taxa de reincidência de crimes é absurda. Uhum. Por quê? De onde que a gente tirou que a melhor forma para fazer uma pessoa entender que a ação dela não foi legal e que é necessário mudar, que a melhor forma para fazer isso é fazer ela se sentir mal em relação a quem ela é? É fazer ela passar por algo terrível, que vai traumatizar a vida dela, e aí ela vai entender que ela tem que ser uma pessoa boa, né? Então é muito louco. E o que sustenta muito esse sistema é justamente a gente achar que as pessoas têm que ser punidas, né? Então é interessante isso, né? Que eu trouxe, não tem que perdoar. E você falou, Carol, a gente dá um passo para trás. Se a gente entendesse que o perdão é importante, inclusive para nós como sociedade, todo mundo estaria, por exemplo, pedindo para o judiciário, fazendo manifestação para que a justiça restaurativa, por exemplo, crescesse no Brasil. Sim. Né? Para que esses círculos restaurativos com pessoas que cometeram agressão, e aí você pontuou muito bem, evitar a palavra agressor e vítima, né? Uma pessoa que cometeu uma agressão, uma pessoa que sofreu uma vítima. Então, não entra na identidade. Isso não é para sempre a vida delas, né? É isso que define a vida. Mas, enfim, é bem interessante mesmo, Fá. E eu falei isso muito pensando naquela música, Gilberto Gil, né? Tipo, se tem um Gandhi brasileiro, é o Gilberto Gil. Naquela música dele, Drão, ele fala, não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver, mas compaixão. Né? Então, ele já tá pensando vibrando nessa outro lugar, né? Eu tenho um pouco de cuidado mas que é difícil de falar... a gente chegar. Eu tenho um pouco de cuidado de falar isso de não há o que perdoar, porque é um estado de consciência muito, muito, muito estabilizado na compaixão e muito estabilizado na empatia. É uma empatia radical, assim, a pessoa que consegue quase estar, sei lá, eu diria 24 horas vibrando na compaixão, assim. Aí sim, essa pessoa ela pode dizer que não há o que perdoar. Então, eu até conto essa história do Gandhi e tal, mas tem uma pessoa ali que está segurando a mágoa, e que a grande maioria está segurando mágoa, e você diz para ela que não há algo perdão, ela vai, então tá, eu tenho que continuar com a mágoa mesmo. Ela vai sentir que é falta de empatia com ela, né? Que a gente não compreende o que ela está trazendo. Sim, sim. Então, o interessante é que aqui na humanidade, sim, a gente convive com vários níveis de consciência, né? Diferentes. Tem pessoas, a grande maioria, assim, pelo que eu vejo, está vibrando na cultura bélica. E nós que estamos nas cidades e que a gente acessa as redes de comunicação, a gente pode ter nossos exercícios e a nossa autoobservação para estar numa cultura mais de paz, uma cultura compassiva, mas alguma influência ou outra a gente acaba tendo, né? Até quase por osmose, assim, né? A gente não tá... A maioria de nós não vive no meio da natureza, sem contato nenhum com rede de comunicação nenhuma. Então... é preciso ter bastante firmeza para sustentar essa cultura de compaixão, cultura de paz dentro de si, vivendo em convívio, né? Por mais que a gente, alguns não assistam TV ou procuram ter cuidados com os sites e os perfis que olham, mas mesmo assim, alguma ou outra influência a gente acaba recebendo, porque a gente conversa com as pessoas. Então, essa cultura de compaixão e paz, ela é muito incipiente, né? Ela é muito como uma plantinha querendo nascer assim no asfalto, né? Mas a gente pode, no nosso mundo interno, nutrir ela, né? E cada processo de perdão que a gente vive, eu escolhi o meu pai para começar. Escolhi, não sei se foi uma escolha, mas foi o mais urgente ali. A gente cria um caminho psíquico na consciência da humanidade, já que as mentes estão conectadas. A gente cria um caminho psíquico para que a gente mesmo possa percorrer uma segunda vez e para que outras pessoas possam percorrer esse caminho. E é um caminho de muita liberação, que traz muita leveza. E ele é muito urgente, na verdade. Porque carregar uma mágoa é como se fosse uma coisa tóxica que você carrega. E isso começa a contaminar por ressonância várias outras áreas do seu mundo interno. Então... é como se fosse aquela coisa que está estragada lá e está cheirando mal, sabe? E às vezes você não sabe, você está numa peça da sua casa e tem um cheiro ruim. Às vezes tem uma coisa estragada lá, um bicho morto, alguma coisa.
E até que você não encontra e limpa aquilo, vai ficar aquele cheiro ruim que contamina outras coisas ao redor. Então, a liberação da mágoa é algo muito urgente, assim, mas a gente não pode impor essa urgência para as pessoas. A gente pode aqui falar do quão belo é o perdão, o quão belo é você caminhar 10 quilômetros sem uma mochila com pedra nas costas, né? É muito mais agradável caminhar sem a mochila de pedra. Agora a pessoa vai me dizer, mas eu consigo caminhar. Consegue. Mas você vai gastar muito mais energia, você vai prestar menos atenção nas árvores, nas belezas do caminho. Você vai ficar muito mais com o peso daquelas pedras. Mas você consegue. A pessoa completa os 10 quilômetros. A gente não vai dizer que a pessoa não vive, que ela não é funcional. Só que realmente é um gasto psíquico, né? Ela poderia estar muito mais liberada, ela poderia estar muito mais desimpedida para cumprir o propósito dela, né? Para realizar o que ela está aí para realizar. Então, eu acho muito bonito falar sobre perdão, acho muito inspirador. Alguns ambientes, algumas escolas e alguns filósofos assim já mencionaram que a Terra como uma escola, e dentro dessa escola o perdão é uma das principais lições ou aprendizagens dessa escola, né? Porque é fácil assim a gente amar quem é queridinho, bonitinho, mas amar e perdoar aquela pessoa que te cometeu alguma coisa é o grande desafio, né? É o grande trabalho do amor, né? Porque, tipo, amar quem é fofinho, bonitinho e querido com a gente não é tão difícil, né? Mas conseguir sentir... É só gostoso, né? É gostoso e prazeroso, né? Mas conseguir estar com o coração limpo em relação a alguma pessoa que te fez algo que você considera um erro, uma maldade, ou te machucou, segundo a tua linguagem, né? Aí tem um grande desafio, um grande crescimento. São caminhos neurais muito potentes, novos que você pode criar, né? E não alimentar os velhos caminhos neurais da vingança e do ódio e do fazer a pessoa pagar, né? Então, em alguma medida, eu acho que até essa coisa, assim, né? De o que você acredita sobre a natureza humana? Porque eu acho que isso ajuda a gente, que não contribui, a gente conseguir perdoar. Porque é isso. A gente cai muito fácil que a natureza humana é extremamente competitiva. Você vê uma pessoa discutindo com outro na rua, sendo violento, você pensa, lá, não tem jeito, o ser humano é assim mesmo. Vai sempre querer se dar no melhor, vai sempre ter o egoísta. De onde a gente tirou isso? Né? A gente nunca olha para milhares de atos de bondade e generosidade e pensa, olha lá a natureza humana. E por que não? Então eu acho que de alguma maneira também a gente precisa ser lembrado, sabe, desse potencial que a gente tem, cara, para a colaboração, para a cooperação, para a compaixão, né? Da mesma maneira como a gente está sendo treinado para ser competitivo, a gente pode ser treinado para ser colaborativo. E eu realmente confio assim numa mudança que talvez a gente não esteja vivo para ver, mas que vai ser assim, não tem como a espécie humana ir muito longe se a gente não fizer essa revolução silenciosa, mas potente, de uma maneira rápida, sabe? Porque é isso, a gente é educado para pensar assim, o meu trabalho, que eu vou ter com o meu dinheiro, que eu vou ter a minha casa, se eu cuidar do meu e não fizer mal para ninguém, já tá bom. E aí, cara, só essa ideia do minhas coisas, já é um perigo. Porque daí qualquer coisa que acontecer com o que é teu, o outro já tá, o outro já... O ladrão da história, né? O vilão da história, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, que a gente precisa ser lembrado um pouco que a nossa natureza que venderam uma história pra gente sobre o que é a natureza humana, sabe? Sim. Essa me parece que é uma forma de contar a história, né? É que nem assim, passa um carro aqui nessa rua, ele fura o pneu e tem 5 jornais que vão relatar esse fato. Um pode dizer, porque o carro estava muito rápido, o outro é porque o carro é do mal, o outro é que o buraco é do mal, o outro é porque... Existem muitas formas de contar a mesma história, né? a mesma coisa que aconteceu.
E eu acho que essa é uma forma de contar a saga humana na Terra, né? Que a gente tem que cuidar cada um de si, que a gente tem que destruir o outro para que o outro não nos destrua primeiro. É uma possibilidade só de contar a história. Então, podem reunir vários grupos e várias crianças, várias pessoas e falar assim, gente, como que a gente pode ver isso tudo que está acontecendo aqui na Terra? Sabe? Você pode convidar para outros olhares serem cultivados e nutridos. E mesmo que não seja a maioria, não importa, sabe? Se uma certa quantidade vibrar nisso, isso tem bastante potência, sabe? Tem várias coisas que talvez a gente não atinja a maioria simples, né? De 50% mais um. Mas se uma certa quantidade de pessoas vibrar nessa cooperação e começar dentro de si, né? Com a própria reconciliação consigo mesmo, né? Reconciliar-se com a sua biografia, né? Eu estou trabalhando bastante com isso, assim. Eu percebo que eu tinha um olhar muito de me autoculpar da minha própria biografia e de me acusar de eu não ter feito isso lá quando eu tinha 8 anos ou 7, sei lá. E pode parecer um absurdo, assim, falando agora, como adulto, falando assim, mas é uma postura mental que eu nutri por muitos anos. Então, é um caminho neural entre um neurônio e outro, assim, que eu repeti muitas vezes. E quanto mais você repete um caminho neural, mais a chance de você repetir a próxima vez, e a próxima vez, e a próxima vez. Então, eu estou fazendo um trabalho realmente deliberado, realmente dedicando um tempo de cada dia aí por uma quantidade de dias para olhar com gentileza para mim mesmo, né? Olhar com gentileza para esse Fabianinho lá de 8, 9, 10 anos. Olhar com gentileza, porque eu fiquei muitos anos olhando com acusação, com culpa, por que você fez isso? E esse olhar com gentileza é um novo caminho neural. E todo novo caminho neural é difícil de ter no início, né? Você tem ele, parece estranho, ele parece... mas se você repete e sente de novo e vai sentindo, é que nem uma trilha no mato, é uma trilha nova que você começa a abrir, né? A trilha antiga, ela tá muito aberta, né? As pessoas pisam ali, o gado pisa. É muito fácil ser pela trilha antiga, mas se você começa uma nova trilha, você vai chegar em outro lugar. E no início é muito difícil, você tem que abrir assim, no meio do capim, você tem que abrir uma trilha. Só que você começa a caminhar ali, essa nova trilha vai ficando mais pisada e mais clara para você mesmo. E a trilha antiga, se você deixa de percorrer ela, ela vai crescendo o mato e vai sumindo, assim, né? Então, esse é o processo de transformação psíquica. Precisa de paciência, precisa de amor, dedicação. E todas essas jornadas que as pessoas se colocam, elas funcionam muito bem, né? Vou dedicar 21 dias, vou dedicar 10 dias, vou dedicar 1 hora por dia. Essa auto-organização e essas pequenas metas de forma amorosa, e seja do jeito que você fizer, elas têm resultado, né? Quando você se dedica e organiza o seu dia para algo que você dá importância, né? Então, eu acho que para a gente perceber a importância do perdão, a gente também tem que ter uma certa auto-observação, né? Muitas pessoas não estão acostumadas com a auto-observação, né? A auto-observação é o princípio para você saber que precisa de perdão, né? Senão você nem sabe que tem uma mágoa ali. A gente tá chegando no fim, né? Um minuto pra terminar. Ai, você falou do Fabianinho de 8 anos, eu peguei carinho. Eu fiquei imaginando você, criança. Ai, gostoso. Fá, obrigada por esse papo. Acho que a gente pode ir encerrando. Obrigada a todos que estiveram. Desculpa que a gente não pegou e interagiu com cada um dos comentários. Eu fui lendo, mas aqui no final a gente tinha preparado tanta coisa aqui, né, para conversar. Mas a gente segue pelo inbox, né, Fá? Sim, estamos à disposição. Se quiser trocar uma ideia, ver o que falou, muito obrigada. Obrigado, isso, você vai fazer um workshop online? Então, o Perdoarte vai ser online? Vai ser online, vão ser 4 encontros ao vivo. Nós vamos estar lançando aí por agosto, setembro. A gente está vendo a data aí. E vai ser a gente vai fazer bem acessível, se pague quanto puder. A gente não quer limitar ninguém pelo preço. A gente quer, sim, estimular as pessoas a perdoarem. Então, fique em contato com as nossas redes, entre em contato pelo direct. E tamo junto aí. Maravilhoso, querido. Um beijão, Obrigadão. Carol.